Se você já falou alguma vez, segunda-feira eu começo, mas essa segunda-feira ela nunca chega, amiga, eu sei muito bem como é. E se você não fala isso, com certeza você já ouviu alguma amiga, alguma parente, alguma pessoa falando pra você, Não, segunda-feira eu começo a treinar, mas por enquanto eu vou me preparando. Na segunda-feira eu começo. isso daí, ó, é balela, tá? Eu sei muito bem porque eu já fui esse tipo de pessoa que falava que segunda-feira ia começar e essa segunda-feira nunca começava, porque o sofá era muito mais gostoso, parece que tinha super cola e eu simplesmente não conseguia levantar daquele lugar. Mas hoje eu vou te explicar o porquê que isso acontece e como você pode finalmente mudar essa realidade de uma vez por todas. Eu já fui esse tipo de pessoa, eu já sei como é se sentir desse jeito e eu já sei também como mudar essa realidade. E não é só força de vontade. Tem muita gente que fala, Ai, você só precisa de força de vontade para ir treinar. e não, eu vou te explicar, tem toda uma explicação por trás disso tudo. Mas antes, deixa eu me apresentar se você ainda não me conhece. Se você ainda não me conhece, eu sou a Marissa Rossetti, eu sou personal trainer e especialista em musculação feminina e eu ajudo mulheres a conquistarem uma perna mais definida, glúteos mais empinados e barriga mais sequinha com treinos que cabem na sua rotina e resultados visíveis já no primeiro mês. E a primeira coisa que você precisa entender é que o seu cérebro ele não é o seu inimigo, ele não fica te sabotando à toa. A realidade é que ele quer te manter viva gastando o mínimo possível de energia. E aí ele vai fazer você meio que procrastinar para começar uma nova realidade, porque ele quer que você se mantenha plena, do jeitinho que você está, sem gastar energia, somente vivendo a sua vida dessa realidade que você tá. E isso não é saudável, mas o seu cérebro, ele tá treinado para isso, para ficar parado. Então você precisa entender que o seu cérebro, ele precisa entender que você está entrando numa nova realidade. Resumindo, se você não tem o hábito de treinar, o seu corpo ele vai te fazer ao máximo evitar essa mudança. E a partir de agora eu vou te dar as dicas que me fizeram mudar a realidade de ser uma pessoa que queria treinar e não conseguir treinar para uma pessoa que nem sempre eu quero treinar, mas eu vou treinar. Porque eu entendi algumas coisas na minha vida, eu coloquei algumas outras prioridades na minha vida e hoje eu treino mesmo não tendo aquela vontade que é de tipo, Uau, eu preciso acordar e treinar. tem dias que eu tô assim desse jeito, mas também tem dias que é só pela misericórdia, minha filha. Não vai, nem com pré-treino. E mesmo assim, eu me esforço um pouquinho mais. E aí tudo muda na minha vida. Porque não é somente o ato de vir treinar. A sua mente, ela é muito profunda. E até essa mini disciplina que você tem de treinar sem vontade, muda muita coisa na sua vida. E olha só as dicas que me fizeram mudar. O que acontece que eu demorei para entender é que a gente tem uma falsa sensação de conforto. Nossa, o sofá é delicioso, a cama é super quentinha. Mas é uma sensação de conforto que é falsa. Aquele conforto naquele momento não é o mais correto para você, não é o melhor caso para você. E aí, quando você entende isso, você sai desse conforto momentâneo para um conforto que vai te trazer a longo prazo. Por exemplo, quando você treina, você libera a endorfina. E a endorfina do pós-treino te faz sentir até culpa quando você não treina. Porque às vezes você está na sua casa e você fala, nossa, não vou treinar hoje. Só que aí bate o horário que passou do seu treino, de repente você tem um horário X para treinar, e aí passou aquele horário, você não consegue mais treinar porque você não foi naquele horário. Aí você fala, puxa vida, devia ter ido treinar. Essa culpa, ela é real e ela acontece, assim como a endorfina. Então você às vezes começa o seu treino sem vontade nenhum, mas ao longo do treino vários hormônios vão sendo liberados, que aí você no final do treino você sente essa sensação de tipo felicidade, que você conseguiu concluir mais uma tarefa, que você é capaz de fazer qualquer coisa que você precisa para sua vida, desde que você tenha aquele primeiro passo. Então, aquele primeiro passo é: eu vou, lá eu desenrolo. Então, é isso que me fez mudar também. Eu também era uma pessoa que gostava do conforto momentâneo, do conforto falso. Eu preferia ficar na minha cama, assistindo uma série, assistindo um filme, comendo brigadeiro. Nossa, eu adorava. Sessão da tarde, assistia filme, comendo brigadeiro. Uma sensação gostosa, né, de conforto.
Só que o pós era terrível, gente. Parecia que eu ficava 1000 vezes mais cansada do que se eu tivesse ido treinar. Então, essa falsa sensação de conforto você precisa tirar da sua vida urgentemente. Mais uma dica: você precisa tirar essa experiência ruim do passado. De tipo, eu já tentei várias vezes e eu não consegui treinar. Eu não consigo, pra mim não nada funciona, todo mundo consegue menos eu. O meu corpo não tem jeito mais. Eu sou uma cansada. Eram essas palavras que eu tinha na minha cabeça, que eu tenho certeza que também passam na sua, quando você tenta alguma coisa e não consegue concluir. Então você precisa apagar, deleta aquelas experiências ruins lá do passado. Porque hoje, a partir desse vídeo, você é uma nova mulher, você vai entender o que vai te fazer mudar essa sensação de treino. Essa sensação de tipo, o treino não é pra mim. O treino é pra qualquer pessoa, inclusive você. Então você precisa apagar essa experiência ruim do passado e substituí-la por uma nova experiência de tipo, nossa, agora eu sou uma pessoa mais evoluída, agora eu sou uma pessoa mais madura, eu já entendi que a musculação, que a atividade física tem que fazer parte da minha vida para o bom funcionamento do meu corpo. Não é somente a minha autoestima, a minha estética. Então, tudo isso você precisa ter uma conversa com você mesma no seu interior, de tipo, hoje eu sei melhor das coisas, eu sei que o treino vai fazer bem pra mim, pro meu psicológico, pra minha cabeça, pro meu bom desenvolvimento no corpo, para as atividades diárias, né, para você ter um pouco mais de força, para ter um pouco mais de disciplina para ir trabalhar, para ir para a escola, para a faculdade, para o curso. Você vai melhorar a sua saúde cardiorrespiratória, que é o seu coração. E de quebra, né, meus amores, de quebra, que a gente fala que é sempre a primeira coisa, mas no final de tudo, ela é a última, que é a sua estética, a sua autoestima. Então, a sua autoestima, ela também vai mudar. E você vai se sentir uma pessoa mais segura, mais confiante. Tudo na sua vida vai fluir, porque você mudou o principal na sua cabeça. A sua autoestima, a sua confiança. Você vai desenvolver um superpoder absurdo, tá? Você precisa identificar um porquê muito forte. Por que você vai treinar? Você já parou pra pensar? É pra melhorar a sua estética? É para melhorar a sua saúde? É para ter mais resistência? É para ter mais equilíbrio emocional? Para quê? Para que você vai treinar? Você precisa ter um motivo forte. Porque esse motivo forte, ele vai vir à tona toda vez que você não quiser treinar. Mas aí você vai lembrar, poxa vida, eu preciso treinar porque eu preciso ficar gostosa. Eu preciso treinar porque eu tava ruim, eu fui pro médico, o médico falou pra mim que eu só ia melhorar se eu fosse treinar. Então você tem um objetivo, você tem um porquê forte. E é esse porquê que você precisa lembrar todos os dias. Quando você identifica que você tem um porquê muito forte, fica mais fácil de você seguir essa rotina de treino, essa rotina de alimentação saudável. Fica muito mais fácil quando você identifica esse porquê. Agora que você já entendeu algumas coisas básicas, agora a gente vai para a dica da solução. Como que você pode solucionar isso agora, né? Então, a partir de agora, já pega um papel e uma caneta, porque eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito você com esse começo de treino e até se manter para muitos e muitos anos de treino e dieta. E a primeira dica é para você definir as suas metas, mas metas realistas, tá? Não começa pensando que você vai entrar na academia amanhã e amanhã mesmo você já vai ficar lá 3 horas fazendo um treino super insano e pesado. Para de ficar pensando nisso. Coloca a meta realista. Então, ao invés de você falar, poxa, eu vou pra academia 2 horas, não. A minha meta é 15 a 20 minutos. Então, se a sua meta for de 15 a 20 minutos, o que vier é lucro e você fica feliz se você ficar mais tempo. Mas você precisa colocar uma meta realista. Porque às vezes você não consegue ficar 1 hora na academia. E tudo bem, tem gente que consegue treinar 30 minutos, 20 minutos. Eu tenho alunas que concluem todos os treinos em 30 minutos. E tem resultados maravilhosos. Eu mesma nem sempre tenho 1 hora, 2 horas, 3 horas para treinar. Mas o dia que eu tenho, eu vou e faço o que dá. O dia que eu não tenho tanto tempo, tranquilo, vou lá, faço o que dá. Agora, o dia que eu sei que eu tenho o dia inteiro livre, aí eu vou e treino com calma. Vou tranquila, faço meus alongamentos,
Mas se você não tem um tempo específico para treinar, vá o tempo que der. Porque nesse começo, o importante, o essencial, não é a intensidade do seu treino, mas sim a constância dos seus treinos. Primeiro você precisa fazer o seu corpo entender que você está numa nova realidade. E com essa realidade você vai criando novas realidades. Mas para isso você precisa definir uma meta realista. 3 vezes na semana, 20 a 30 minutinhos de treino, perfeito. Se você conseguir mais, incrível. Você está lucrando, é o seu lucro de treino. Mas a sua meta essencial é 3 vezes na semana, 20 a 30 minutinhos, e o que vier é lucro. E a segunda dica é: transforme o seu treino em um compromisso real. Se, por exemplo, você marca um compromisso, você marca de sair com uma amiga, com namorado, com prima, com familiar, mas você marcou esse compromisso, você sabe que você tem que estar lá, tal horário. Então, por que tem que ser diferente com o seu treino? Você tem que marcar esse compromisso na sua rotina, na sua agenda. Olha, de segunda a sexta eu vou trabalhar, beleza? Você tem um horário para entrar, você tem a entrada de saída, você tem esse compromisso todos os dias. Agora, com o seu treino, você tem que fazer a mesma coisa. Se coloque como prioridade, se coloque como um compromisso que não pode ser adiável. Esse compromisso é inadiável. Então, independente do que for, você tem que estar lá na academia, tal horário. Você tem que fazer o seu treino em casa, no parque, qualquer lugar, tal dia, tal horário. Então, você precisa colocar isso na sua cabeça, que você também é um compromisso. Não é porque você não marcou com fulano ou com ciclano que tudo bem se você faltar. Não, você é um compromisso que não pode ser adiado. E a terceira dica é você mudar a sua forma de pensar com relação ao treino. Não fica pensando do tipo: ai, eu tenho que treinar. Ai, tenho que treinar hoje. Ai, eu preciso treinar. Não coloque isso como uma obrigação. Você tem que treinar. Não, é um presente para você treinar. Eu vou treinar, eu posso treinar, é um presente. Por mais que você não queira no momento, não coloque essa forma de pensar. Que isso já traz uma negatividade que para você nesse momento nem precisa. Você não tem que colocar isso como uma obrigação. Você coloca isso como: eu vou treinar. Ponto. Muda a tua forma de pensar, que tudo na sua vida vai mudar. E a quarta dica é para você focar naquela sensação de bem-estar que o treino te traz no final do treino. A gente libera um hormônio chamado endorfina, que é toda vez que a gente treina, a gente libera endorfina. E isso faz você dormir melhor, se sentir melhor. Às vezes você começou com cólica, com dor, com alguma coisa pesada na sua cabeça, com tristeza, com angústia, mas no final do seu treino você liberou a endorfina. E aí essa sensação é uma sensação muito gostosa de sentir. Então foca nessa sensação. Às vezes você vai começar com um sentimento que não é tão bom. Você está indo treinar por disciplina mesmo. Você consegue sentir que você venceu mais um dia. Você tem a endorfina. Então pela disciplina, você liberou várias outras coisas internas que você nem imagina. Então, antes de você pensar no ruim, pensa no bom. Pensa do tipo: nossa, poxa vida, realmente ninguém se arrepende de ter ido treinar. Ninguém se arrepende mesmo. Se você perguntar para pessoas que treinam, às vezes elas se arrependem de não ter ido treinar do que de ter ido treinar. Então, você também não vai ser diferente. Com você não vai ser diferente. Você não vai se arrepender de ter ido treinar. Foca nesse sentimento do pós-treino, que eu tenho certeza que você vai conseguir ficar feliz pela endorfina que liberou no seu pós-treino. Agora me conta aqui nos comentários, que eu quero saber o que mais te impede de treinar, o que mais te impede de manter essa rotina de treino. Eu vou ler e eu vou te ajudar, tá bom? E só mais um detalhe: se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, já se inscreve agora mesmo para você não perder os próximos vídeos que estão por vir, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito. Tá ok? E também compartilha com uma amiga que você gosta, que você quer bem, que você quer que seja a próxima gostosa de 2025 junto com você.